E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos falar de Setembro Amarelo. Não sei exatamente porque escolheram a cor amarela, não pesquisei, mas Setembro Amarelo se refere à prevenção ao suicídio que ocorre como campanha mundialmente no mês de setembro. Então, o mês de setembro é considerado um mês de prevenção ao suicídio. Para esse Setembro Amarelo, eu gostaria de fazer alguns comentários em relação àquelas postagens de Facebook, geralmente de Facebook, onde as pessoas estão ali dizendo que outras pessoas podem entrar em contato com elas, que elas estarão sempre de portas abertas, que outras pessoas que estiverem se sentindo isoladas, tristes, deprimidas, ou até mesmo com pensamentos suicidas, que essas pessoas poderiam entrar em contato com elas. Ou seja, tem ocorrido com frequência uma espécie de corrente no Facebook, onde as pessoas têm se expressado dessa maneira. Algumas pessoas criticam essa postura, dizendo que essas pessoas não são psicólogas, logo elas estariam ali se dispondo a ouvir outras pessoas numa condição de fragilidade, de risco, inclusive de risco de morte, de risco de cometerem um ato suicida, e essas pessoas estão se dispondo, mas não teriam, aí no caso, habilidades, não teriam a capacidade necessária, a formação necessária para estarem ouvindo, e de fato teriam um papel significativo enquanto prevenção do suicídio, poderiam até piorar essa situação, poderiam, ao invés de ajudar, até mesmo atrapalhar. Outras pessoas defendem, dizendo que não há, em tese, risco nenhum se algumas pessoas estão se mostrando disponíveis, que isso até é um movimento interessante, um movimento legal. Algumas pessoas perguntaram sobre a minha opinião, a minha posição em relação a esse tipo de postagem, a esse tipo de comportamento que as pessoas estão tendo de se mostrarem abertas, receptivas, que elas estão ali para ajudar e tal. Eu nunca me incomodei muito com isso. Somente quando eu ouvia esse tipo de coisa, eu lia esse tipo de postagem, eu ficava um pouco assim, caramba, né? Será que essas pessoas de fato têm disponibilidade para ouvirem toda e qualquer pessoa? Porque elas estão colocando aí de forma pública, qualquer desconhecido pode ler, muitas delas têm milhares de contatos no Facebook, logo vários desses milhares de contatos, alguns desses milhares de contatos poderiam entrar em contato, poderiam pedir por ajuda, poderiam pedir ajuda por mensagem, por inbox, e-mail, e assim, poderiam pedir por ajuda das mais variadas formas. Eu fico imaginando até algumas pessoas ligando para elas, ou entrando em inbox, se de fato elas ajudariam, e quais são os limites desse tipo de comportamento, se as pessoas de fato teriam em algum momento condições de atender desconhecidos, se elas conseguiriam estabelecer uma relação de ajuda significativa com desconhecidos. E se elas tinham ideia disso, se elas têm ideia disso, ou se elas vieram a experimentar esse tipo de limitação. Porque esse tipo de limitação vai bater a porta só quando a pessoa percebe que muitos desconhecidos estão procurando por ela e tal, e que ela não dá conta, e que não faz muito sentido ela divulgar nas redes sociais que ela está completamente aberta, inclusive para desconhecidos. Outro ponto também, em relação a minha postura, se eu faria isso. Não, eu não faria isso. Eu não faria uma postagem dessa, onde eu dissesse que minha porta está aberta, que eu estou aberto para qualquer pessoa que esteja enfrentando uma dificuldade, que eu de alguma forma serei companheiro, estarei junto. Não tenho condições. Eu tenho mais de 3.000 contatos, por exemplo, no Facebook. Eu não tenho a menor condição de fazer uma postagem dessa, mesmo que eu não fosse, por exemplo, psicólogo. Sendo psicólogo, a coisa complica ainda mais, porque as pessoas vão esperar que ali compareça o psicólogo, o profissional, e não um amigo. E para amigos, meus amigos, as pessoas com as quais eu tenho um contato próximo mesmo, de amizade, eles sabem que podem contar comigo para isso. Então amigos e familiares sabem, e são poucos, não são muitas pessoas mesmo, de fato. Eles sabem que podem contar comigo para isso, então não há por que eu ficar divulgando esse tipo de coisa. E enquanto psicólogo ficaria muito complicado, porque as pessoas poderiam querer confundir, e querendo confundir, aí a coisa fica muito complicada mesmo. Porque imagina, você coloca uma postagem dessa, a pessoa te procura achando que está procurando por um psicólogo, por um profissional, e ela não encontra ali um psicólogo, um profissional, ela encontra uma pessoa como qualquer outra que está, inclusive, muito propícia a cometer uma série de erros. E a amizade é o campo onde se erra muito, mas a atenção profissional, no caso, o cuidado profissional, ele não pode se dispor a tantos erros. O espaço da amizade é um espaço que está muito propenso a erros mesmo, é um espaço onde vai se errar demais.
Então um amigo, ele tá ali ouvindo o outro amigo, mas ele muitas vezes está ouvindo e fazendo alguma outra coisa, eles estão caminhando e um está ouvindo o outro, um ouve, o outro fala. Vai ocorrer muita coisa que não diz respeito a uma atuação sistemática, uma atuação que se preze por algumas evidências científicas de que se preze por mais eficácia, por uma atuação mais específica, por uma atuação mais controlada. Então, o ambiente o contexto, né, eu diria, o contexto da amizade é um contexto muito diferente do contexto profissional. O contexto profissional é um contexto de atuação bem delimitada no tempo, delimitada na relação que as duas pessoas terão que ter, uma relação que é contratuada, é contratual, qual o espaço de cada uma, até onde cada uma pode ir. Então isso é contratual. Uma amizade não existe isso assim de maneira tão bem delimitada. Claro que cada amizade vai haver suas limitações, mas a amizade é o espaço muitas vezes para invadir o espaço do outro, é espaço para errar, né? Para você às vezes começar a se intrometer demais na vida do outro de uma maneira que é invasiva, você dá pitaco, você dá alguns conselhos que muitas vezes não vão ajudar. Isso é inclusive espaço para amizade, né? A amizade é esse o contexto. No espaço profissional é muito diferente, é um espaço de muito controle e nessa questão do controle da delimitação, o espaço para o erro, ele tem que ser reduzido, ele deve ser reduzido em tese, e não cabe confundir uma coisa com a outra. Então, assim, eu até diria que o amigo terapeuta, né, quando você tem um amigo que banca o terapeuta, você enfraquece a amizade. Quando você tem um terapeuta que banca amigo, você enfraquece a terapia. E quando você tem um terapeuta que faz às vezes uma publicação desse tipo, uma postagem desse tipo, e que faz com que outros possam se equivocar em relação ao papel dele, aí é uma confusão grande. Então se enfraquecem talvez muitos papéis nessa situação. Eu não estou aqui contraindicando, dizendo que as pessoas não devem fazer esse tipo de postagem. Acho até interessante porque esse tipo de postagem me lembra muito a retomada de algumas práticas que eram mais comuns, que são mais comuns, por exemplo, nas cidades do interior, no interior do Brasil, em áreas urbanas de menor tamanho, onde as pessoas geralmente estão mais próximas, onde há mais densidade populacional. Então tem pesquisas que mostram isso, onde tem mais densidade populacional, em cidades menores, as pessoas estão mais próximas, estão mais disponíveis, há mais rede de apoio, rede social. Então esse espírito, essa tentativa de se retomar esse contato mais próximo, essa perspectiva de vizinhos estarem mais próximos uns dos outros, das casas de portas abertas, onde as pessoas estão mais transitando no espaço urbano, onde estão se encontrando mais, em feiras livres, em eventos de encontro social, festas populares. Então esse tipo de vivência do espaço urbano, o qual eu acho que deve ser repensado, e eu acho que aí tem um fator relevante na questão da prevenção ao suicídio, que é se repensar toda a organização urbana enquanto organização que deve promover bem-estar de modo geral, e o encontro ele é fundamental. Há pesquisas então demonstrando que densidade populacional, que redes sociais, interações sociais mais presentes, facilita isso, porque as pessoas estão mais próximas, espaços, organizações urbanas que permitem que as pessoas se encontrem mais, produzem mais bem-estar de um modo geral, produzem mais longevidade. Eu estou deixando links todos na descrição. E no caso, as interações sociais são um componente fundamental do bem-estar, não só do bem-estar psicológico. Então, para a prevenção ao suicídio, o que essas postagens de alguma forma sugerem de interessante, de bom, é isso, a perspectiva, a disponibilidade para o encontro, uma disponibilidade maior para isso. Então, meus amigos, o recado que eu queria passar hoje é esse, o recado em relação ao mês de setembro, a prevenção do suicídio e a questão de se repensar a organização do espaço urbano. Obrigado pela sua audiência, se você gostou, não deixe de curtir, de compartilhar nas redes sociais e de se inscrever no canal. Obrigado, até a próxima!